Oi, gente, tudo bem? Nossa segunda aula. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre as questões que eu levantei no encontro passado a respeito da teoria dos gêneros, né, do Anatol Rosenfeld. Queria pedir para vocês, para o restante da turma, né, quem está assistindo, fazer mais comentários. Eu sei que é um pouco cansativo ver vídeos, a gente está fazendo esse formato de 20 minutos, que é um formato que a gente entendeu que é mais produtivo. E eu entendo que é desgastante ficar olhando a internet, né? Mas vamos tentar achar mecanismos pra gente tornar viva essa nossa troca, assim. Porque foi ótimo que o Glauco, a Helena e a Vivi fizeram comentários e aí isso vai alimentar essa outra aula, né? A partir das questões e dos exemplos que foram dados. Vou começar comentando, enfim, de coisas essa semana que são interessantes. Eu queria indicar para vocês alguns documentários que, enfim, eu acabei resgatando e assistindo e que eu acho que são boas indicações, né? Então tem um documentário que eu vou pôr os links aqui embaixo, né? Que é o do jogo do torneio lá do Brasil contra Cuba, que já faz algumas semanas na verdade, mas é uma relação de análise sobre o que foi esse jogo de Atlanta. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, né? Mas dessa disputa de vôlei entre Brasil e Cuba e como isso reflete a relação entre os estados, esses times e seus estados. Então, entre Cuba enquanto país e Brasil enquanto país. É um documentário muito interessante. Teve mais um documentário que... ontem, né? Dos Doces Bárbaros, que eu acho que também é legal tentar assistir. Tem online também. Doces Bárbaros é um movimento musical encampado pelo Gilberto Gil, pelo Caetano Veloso, pela Maria Bethânia e pela Gal Costa. Enfim, aconteceu essas aventuras desse grupo, aconteceu na década de 70. Eles foram fazer uma série de shows com esse grupo, Doces Bárbaros, e aí o Gil foi preso nessa época porque ele fumava maconha. E aí o documentário meio que circula ao redor desse debate entre a arte e a liberdade de expressão, né? E o que foi esse movimento na década de 70 também. Gente, indiquem coisas que vocês tenham assistido, mostrem pra gente, apresentem pra gente, compartilhem com os colegas de vocês pra gente não ficar ausente dessa discussão estética, né? Dessa discussão que está acontecendo ou já aconteceu no mundo da produção estética. Aí agora eu vou me dedicar a pensar um pouco nas questões que foram apresentadas nos comentários. Então a Helena perguntou, ficou um pouco confusa, talvez, né, será possível associar os gêneros uns aos outros, porque do ponto de vista prático é um pouco menos claro, né, perceber como cada um se organiza e pode se entremear, né? E aí o Glauco em seguida comentou, é possível, por exemplo, uma obra épica, né, ou seja, ter um caráter historicizante, um caráter narrativo, ser a projeção de um sentimento. Então isso associaria, né, o gênero épico ao gênero lírico, né? É possível uma peça teatral baseada em diálogo apresentar para o público uma temática amorosa, né? Ou seja, também, né, no sentido do tema, seria um material associado ao gênero lírico. Em relação à forma, seria um material associado ao gênero dramático, né? Se houvesse música, narrativa, a parte, quebra da quarta parede, eu também poderia dizer que existem nessa peça elementos épicos. Essas categorias, gente, que eu comentei, que é uma teoria importante, é como se a gente usasse a favor de uma análise do esqueleto da obra, né? Ela não é pura, a gente não tem que achar também que é soberano, que, enfim, que... Então uma obra épica tem que ser radicalmente épica, não pode ter nenhum diálogo, tem que ser tudo em coro, não pode ter diálogo individual, tem que ser tudo diálogo em coro, em música. Isso é um purismo que é uma bobagem, na verdade, porque o bonito da arte, na verdade, é a gente conseguir criar a partir das ferramentas que estão dadas pela sociedade e contorcer, distorcer, quebrar, ressignificar esses elementos, né? Então, essas categorias que eu apresento para vocês, elas são categorias teóricas. De novo, na nossa aula, isso é um pouco triste, na verdade, mas a nossa aula de nada serve se a gente não pensar na aplicabilidade prática da nossa aula. O teatro precisa ser feito de pensamento. Chega desse movimento de
de gente de teatro, que já faz muito tempo, mas que ainda existe um realce dessa forma de pensamento, que o ator é um mero executor, né? O ator não é um mero executor, o ator é um pensador também, precisa ter inteligência em cena para poder organizar através do corpo dele aquele discurso, né? Há alguns anos já passados, né, aquele ator Caio Castro fez um infeliz comentário numa entrevista dizendo que não gostava de teatro e, enfim, de literatura, né? Enfim, é um desserviço, não porque ele não pode ter o gosto pessoal dele, né? E não porque ele não tem direito de não gostar, mas o problema é que ele é um ator que tem um espaço no mercado e ele forma outros atores, né? Forma outras pessoas que estão trabalhando e ele acaba afirmando essa maneira de perceber as artes cênicas. O ator tem que ser aquele que se dedica a todos os mínimos detalhes da vida, assim, né? Tanto do ponto de vista das materiais teóricos, estéticos, literatura, fotografia, cinema e dessas coisas que eu sempre falo, de detalhes da vida, de coisas do cotidiano, pequenas paixões, pequenos prazeres cotidianos, enfim. Por que eu tô falando isso, gente? Porque apesar também da gente não poder usar essa aula só para a própria aula, então o pensamento, quando ele funciona só em função dele mesmo, fica uma coisa um pouco, que a gente fala assim, um pouco redundante, né? Tem uma palavra para isso. É solipsista, né? Ficar rodando em torno de si mesmo e aí vira uma filosofia meio... enfim, que não produz nada na materialidade do mundo, né? Mas nesse momento a gente vai ter que fazer um pouco isso, a gente vai ter que ser um pouco solipsista, porque de fato a nossa aplicabilidade nas outras aulas é muito pequena, né? Eu não sei como estão sendo feitas essas aulas práticas, mas eu imagino que dentro de casa tem vocês individualmente também sozinhos têm uma outra qualidade, né? Enfim, aproveitando então esse olhar dos comentários, a Vivi comentou sobre o Canto para Rinocerontes e Homens, que é um espetáculo teatral de um grupo chamado Teatro do Osso. Eu já comentei sobre esse espetáculo. Eu vou deixar o link aqui também, que tem o link completo do espetáculo. Acho que assistir teatro online não é tão legal, mas o que é interessante desse link é que dá pra ver a cenografia. E a cenografia, ela articula algo muito importante nessa peça, que é justamente, e acho que foi muito feliz o comentário da Vivi, porque ele traz um exemplo de fato visual e prático pra gente. Esse é um espetáculo que se organiza a partir da ideia de opereta, ou seja, ele é um canto mesmo, ele é um cântico, ele é musical, mas ele fala sobre um tema social muito profundo. É uma peça que se baseia num texto do Eugène Ionesco, que é um autor francês do período da década de 70, e que é um autor que se encaixa no que a gente chama, enquanto categoria histórica, de teatro do absurdo, né? Que é um teatro que começa a destacar na sociedade, através de uma experimentação da linguagem, né, muito maluca e muito laboratorial mesmo, os absurdos mesmo sociais que foram criados no século XX, né? Então a gente pensar o século XX um pouco como um espaço de muito progresso tecnológico, em que vamos pensar em estética, né? A fotografia vem ser já o cinema e aí mais tarde a televisão. Então essas formas de distribuição da imagem em massa é uma espécie de progresso humano nesse sentido da comunicação e, enfim, da ciência. Mas, ao mesmo tempo, é quando acontecem duas grandes guerras, além de outras guerras também que não são tão, enfim, evocadas historicamente como as guerras mundiais, né? Então, o que esses autores do Teatro do Absurdo vão falar é que a humanidade, ela produziu morte, na verdade, né? Ela não conseguiu produzir vida. E aí, os espetáculos dele questionam o que é essa humanidade, né? As peças teatrais dele questionam qual que é, não a essência, né? Mas qual é a dinâmica social, essencial dessa humanidade. O Canto para Rinocerontes e Homens, como eu comentei, se baseia, então, é uma adaptação da peça O Rinoceronte, que fala sobre uma cidade em que as pessoas que trabalham no escritório começam a vivenciar uma situação... Gente, eu tô falando, mas eu tô pensando na nossa situação. Uma situação em que as pessoas começam a se tornar rinocerontes, elas começam a se metamorfosear, tudo bem? A se metamorfosear em rinocerontes, né? Ou seja, gente, o que é o rinoceronte? A ideia do rinoceronte, né? Uma casca grossa, dura,
É um bicho que é um bicho, ele é violento, ele tem um chifre. Eu acho particularmente muito bonito, mas o rinoceronte nesse caso é um bicho que é muito duro, é um bicho que ele é quase uma pedra, né? Então o debate dessa peça é onde foi que começou o ponto da nossa desumanização que nos levou ao processo de rinocerontização, né? Então, de animalização mesmo dos afetos, dos instintos, no nível a desracionalização das nossas relações. E aí, enfim, esse seria o tema, né, que é um tema de ordem filosófica e política. Ele é apresentado para o público em cantorias, né, ele é narrado através da palavra cantada, ou seja, isso já constituiria a relação entre o artifício épico e o lírico. E ele apresenta para a gente a relação entre personagens, uma relação de diálogo, uma relação de afeto, cena com início, meio e fim, um processo que você consegue acompanhar do herói, né, ali vivenciando essa situação e se convocando à reflexão a partir da rinocerontização dos seus companheiros, dos seus amigos, das pessoas com as quais ele trabalha. E isso por si já seria, então, uma abordagem do gênero dramático sobre o tema, né? Então é legal a gente perceber esse entremeio. Enfim, importante a gente ver como essas possibilidades de construção de esqueleto estético, elas dançam entre si, né? Vou colocar um link, porque eu acho que visualmente, como eu comentei, é interessante pensar na cenografia também, então esse elemento articulador também do discurso teatral como um protagonista também da peça, porque o Canto para Rinocerontes e Homens, ele é dirigido por um diretor chamado Rogério Tarifa, eu tenho quase certeza que é esse o nome. E ele tem esse diretor, ele tem um olhar muito interessante sobre o espaço, porque ele sempre nas direções dele ele tenta colocar o público numa posição não tradicional do testemunho teatral. O que eu quero dizer com isso? Qual que seria a posição tradicional? A frontalidade, né? Essa relação que a gente tem quando a gente vai ver um show lá no Teatro Allianz, né? Ou no Teatro Municipal. Isso seria a tradição, né, da relação entre público e plateia, entre público e palco, né? Porque já é uma situação em que você está ali numa posição mais contemplativa em relação à obra teatral. Os espetáculos desse diretor, do Tarifa, eles te convidam, como obra, né, a participar da peça a partir da sua localização espacial. Então, lá a peça se dá em círculo e você senta numa arquibancada em torno da ação das personagens. E aí, eles fizeram uma espécie de miniatura do teatro que acontece em cena. A peça, se não me engano, tem 3 atos. E a cada ato, a circunstância cenográfica se transforma. E aí tem uma hora em que existe uma espécie de miniatura do espaço teatral e a gente vira miniatura em cena. Então, a gente está colocado em cena como miniatura. Então é como se fosse uma espécie é aquele efeito do Instagram, assim, da imagem dentro da imagem, dentro da imagem, dentro da imagem. E aí você tá lá também implicado nesse processo. E a pergunta é, né, quando você tem essa implicação física no processo teatral dessa ordem, em que medida eu também estou me transformando em rinoceronte, né? Em que medida eu também participo desse processo de desumanização, né? Minha e do outro, né? Vejam que o que eu estou narrando aqui, que foi a peça que a Vivi trouxe, que ela foi assistir, e eu espero muito, de verdade, que a gente possa ter a experiência de assistir esse espetáculo ao vivo, porque de vez em quando esse grupo volta com a peça e tal. Vamos esperar, né, pra ver se a gente vai ter essa possibilidade. Mas o que eu estou falando é uma preocupação temática, social, histórica, ali da década de 70, né? Enfim, desses autores pós-guerra, ou entre guerras, afinal não foram só 2 guerras, mas muitas guerras e guerras cotidianas também, como a gente vive também no nosso século, mas que é um processo também de preocupação política geral, né? A gente está nesse momento na preocupação política geral, a gente precisa sair de si e se dedicar a pensar o outro, né? E a linguagem teatral ela é muito boa para isso, porque ela é essencialmente uma linguagem coletiva, né?
Então, o que a gente pode produzir pelo outro também, né? Que não é só... É pensando numa espécie de projeto de humanidade, um projeto de sociedade, um projeto estético que não tem a ver só com eu, com a subjetividade, com a caverna pessoal, com a psicologia, mas tem a ver com uma esperança de mundo, né? Um amor pelo mundo, uma esperança de mundo. Isso é um ponto importante para a gente refletir também nesse sentido da função teatral. Um ponto que eu queria apresentar também a partir da teoria dos gêneros, que a gente vai desenrolar também, é essa transformação também do papel do herói, na medida em que a gente consegue perceber que o teatro vai se alinhando com o fator histórico, né, no decorrer das eras, enfim, no decorrer dos séculos. Então a gente tem, no primeiro momento, pensando na história do teatro, ali um herói que é o herói clássico, né, que é aquela figura que responde a uma intenção divina, né? Ele não tem autonomia, né? Ele vai reagindo a um projeto que já está moldado, que já está prefigurado para a sua vida, desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre, né? Tem umas figuras na mitologia grega que são as parcas ou as moiras, que é justamente isso, né? Elas cortam a linha da vida, elas controlam a linha da vida, então é como se isso tudo já tivesse desenhado. Depois do período moderno, que a gente começa a ter uma relação, então eu estou falando ali do Renascimento para frente, a gente começa a perceber que se organiza nos discursos teatrais uma figura que já seria essa ideia de herói moderno, que é um herói moderno com livre-arbítrio, né? Ou seja, ele não depende mais de uma visão pré-estabelecida, divina, né, sobre o destino. Essa ideia de destino cai por terra, né? A gente hoje pensa um pouco no destino num lugar mais, assim, metafísico, mais poético. Tem quem acredite mais, quem acredite menos, mas, assim, não é como numa circunstância clássica em que o destino era religiosidade, né? O destino era uma forma de se pensar o mundo, né? Então, o herói moderno ele já não está mais associado ao destino. Então, como é que isso se associa à teoria dos gêneros, né? Quando eu penso numa possibilidade épica, narrativa, eu estou falando que esse personagem, ele é autor da sua narrativa, né? Então, o gênero épico, ele vem com uma força que é uma força também de produzir autonomia nesse olhar sobre o mundo, né? Não existe um olhar de sobrevoo sobre essas personagens, né? Elas são ativas e elas alimentam a engrenagem, né? Lembra que na outra aula eu falei da mãe do Brecht, que é justamente isso, né? Ela não é nem vítima e nem vilã. Não está nesses termos a obra do Brecht, nessa ideia dual, né? Do bem e do mal, do céu e do inferno. Ele evidencia pra gente uma engrenagem. Essa engrenagem tem que ser criticada, né? A engrenagem da guerra, a engrenagem do capitalismo. E não a engrenagem subjetiva da mãe, né? Enfim, são pontos pra gente entender um pouco sobre a mentalidade e como a gente constrói essas personagens, né? Como elas acabam refletindo um pouco quem é esse sujeito, né? Enfim, esse sujeito social que se manifesta nas obras dramáticas, né? Quando eu falo obra dramática, nas obras teatrais, né? Bom, gente, eu vou deixar, como eu comentei, né, os links aqui nos comentários pra gente pensar um pouquinho mais sobre isso. E da outra vez eu falei que ia deixar também uma imagem com a caracterização, né, de cada um dos gêneros e eu acabei não lembrando quando eu fui botar nos links, então essa semana eu vou colocar também. E peço então para que vocês tentem assistir algumas partes do espetáculo, pulem se ficar muito chato, né? Mas olhem um pouco a cenografia, a maneira como o espaço se articula, porque afinal o espaço é o que fica da experiência teatral, né? Como a experiência teatral ela é efêmera, ela acontece naquele presente, depois ela vai embora, é importante, assim, é muito fundamental que o espaço seja um demarcador dessa consciência teatral, né? E aí esse espaço também se torna discurso, ele também se torna um projeto político de teatro, né? Se você põe o espectador na frontalidade, ou põe ele dentro da peça, ou põe ele para fazer a peça com você, ou põe ele, enfim, de costas para o espetáculo, né? Ou de olhos fechados, isso tudo constitui espacialidade e uma provocação, né? Para a reflexão dessa pessoa diante da obra. Tá bom, gente? Óculos escuros porque eu fico tímida de falar na câmera, tá? Não é arrogância, gente. Um beijo. Até a próxima.